Olá, olá, bem-vindos aqui de volta. Eu sou Bianca Ribeiro, sou professora de piano e por aqui eu te ensino a criar suas atividades em PowerPoint, jogos ou as atividades em PDF. E hoje o que a gente vai fazer é um jogo que se chama Sudoku. Não sei se você conhece esse jogo. Ele vem numa revistinha que a gente compra, como palavras cruzadas, que a gente compra na banca de revista. E no Sudoku original, a gente tem que completar os números de 1 a 9. De modo que em cada linha ou cada coluna a gente não tenha números repetidos. Então a nossa ideia do Sudoku aqui é mais simples. Ao invés da gente ter 9 opções, a gente vai ter 4. A gente quer formar um compasso quaternário. Usando, no caso aqui do nosso exemplo, a gente vai usar semínima, colcheias, pausa de semínima e grupo de 4 semicolcheias, ou seja, grupos que preenchem um tempo e que no total vão dar 4 tempos, fechando um compasso quaternário. Então, e a gente vai criar usando o PowerPoint e depois a gente vai salvar como um PDF. A ideia é imprimir e fazer como uma atividade escrita junto com o aluno, certo? Então, vamos lá? Esse meu Sudoku aqui está pronto. E eu vou mostrar como é que a gente criou ele. Eu tenho duas opções, o aluno já vai receber uma folha e já vai fazer 2 de uma vez só. A ideia é ele pensar para que ele forme compassos onde ele tenha uma figura de cada, não pode repetir. E esses compassos, eles têm que coordenar tanto a parte horizontal quanto a vertical. Por isso o aluno tem que pensar. Depois de pronto o Sudoku, a ideia é a gente ler, fazer a leitura rítmica, linha por linha, tocar no instrumento, fazer falado, batendo palmas, da forma com um instrumento de percussão, da forma como você quiser variar essa atividade, certo? Então eu vou inserir aqui um novo slide e a gente vai inserir formas, a gente vai inserir 2 quadrados iguais. Esse nosso quadrado, eu quero que ele tenha, vamos aqui do lado, eu fiz um quadrado pequeno aqui ao lado, em formato da forma do formato, eu quero que ele tenha o pequenininho 3,30 de altura, é um quadrado, então ele tem que ter 3,30 duas vezes, certo? Para a gente ter um quadrado perfeito, com os quadradinhos, né? Eu gostaria, então, de criar um quadrado grande, que tivesse 4 vezes essa dimensão. Então, 4 vezes 3, 12, mais 4 vezes 3, mais 1,20, 13 e 20. Tem que ter o nosso Sudoku completo. Então, eu vou aqui do lado, em forma, vou botar aqui 13,2 por 13,2. Ok, vocês estão vendo ali em cima? No canto direito do PowerPoint, eu coloquei as dimensões, então eu tenho aqui meu quadrado perfeito, porque eu quero 2, eu quero que caiba 2 na minha folha no formato horizontal. Esse nosso Sudoku, ele tem que ser, a ideia é imprimir, então eu não quero cores, eu quero em preto e branco, tá? Preenchimento branco, contorno preto. No contorno, vou abrir ali a aba do contorno, vou em espessura, eu quero que esse contorno seja um pouquinho mais grossinho, certo? E agora eu vou inserir linhas. Então, vamos lá, inserir, forma, linha. Ó, reparem que o quadrado ele já marca exatamente o meio, ó. Então, aqui. Cliquei em cima, arrastei, quero linha preta, e também vou em contorno, quero um pouquinho mais aparente, certo? Ctrl D, eu duplico essa linha, agora eu vou mais ou menos centralizar aqui, o PowerPoint ele já ajuda a gente nisso. Ctrl D, dupliquei, vou colocar para cá, certo? Ctrl D, dupliquei a linha, agora eu quero ela na horizontal, ó. Vocês estão vendo que quando eu mexo nela, o próprio PowerPoint já me dá uma bolinha ali no cantinho, ó. Certo? Ctrl D, dupliquei, ela veio parar aqui embaixo, eu quero mais ou menos aqui no meio. Isso, Ctrl D, dupliquei de novo. Vou lá para cima. Esse daqui um pouquinho mais para baixo. Tá feito. A gente vai montar de um lado, depois a gente copia para o outro, certo? Agora a gente vai inserir as figuras. Se você já tem o seu arquivo de figuras, você vai inserir uma imagem do seu computador. Se você não tem, então a gente iria lá no Google, ó, pesquisaria por exemplo, colcheias
PNG. PNG é aquele tipo de imagem que a gente sempre fala por aqui, que a gente pode descartar o fundo. E a gente remove esse fundo no próprio PowerPoint. Então, vamos lá. Eu separei um grupo de colcheias, apareceu grande aqui do lado, clico sobre ela com o botão direito, copiar imagem. Agora eu volto lá no meu arquivo do PowerPoint, Ctrl V, colar, colei a imagem. E vocês estão vendo que ela tem um fundo ali, ó, xadrezinho. Vamos aqui em cima, no próprio PowerPoint, em formato da imagem, lá no cantinho esquerdo, remover o fundo. E agora eu seleciono essa opção primeira, marcar as áreas que eu quero manter. Eu quero manter o figura da colcheia, tá? Então eu vou clicar sobre o desenho da colcheia. Ó, tá ficando ali. A pontinha aqui. Isso, cliquei, ó, tá toda selecionada pretinha, cliquei fora, tá aí a minha colcheia sem fundo, aí eu deixo ela pequenininha, certo? Para caber aqui dentro do meu quadradinho. E assim da mesma forma para pausa de semínima, para semicolcheias, eu vou pegar elas daqui, porque eu já fiz a mesma coisa, né? Vou trazer para cá, então tenho a colcheia, temos a semicolcheia, vou só deixar ela do mesmo tamanho. Temos a pausa de semínima e temos a semínima, certo? São esses elementos que a gente quer colocar na atividade que a gente vai criar. Ctrl C, Ctrl V, pronto. Então, primeiramente, como a gente está criando o Sudoku, a ideia é a gente preencher tudo e depois a gente ir tirando alguns elementos para que o aluno possa preencher. Então, lembrando, a regra do Sudoku é que eu tenha um elemento diferente por linha. Então, vamos distribuir a semínima. Ó, uma aqui, Ctrl C, Ctrl V, mais 3 vezes, que eu quero são 4, certo? Eu tenho que ter uma dessa por linha, sem repetir. Vocês estão vendo? Essa seria a minha resposta final. Colcheia, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V, eu quero 4. Uma por linha, então na primeira linha eu quero ela aqui. Na segunda linha eu quero ela aqui. Na terceira linha, ó. Na terceira linha, eu posso colocar ela aqui? Não posso, porque daí eu vou estar repetindo ela na coluna, certo? Então a gente tem que observar isso. Essa é a regra do Sudoku, que eu não repita nenhuma figura em nenhuma linha ou coluna. A mesma coisa com a pausa da semínima, então vamos lá, vou colocar a primeira aqui, a segunda ali, a terceira lá e a última, ó, em qual dos dois quadradinhos? Nesse não dá, porque eu já tenho uma pausa lá em cima, então vamos colocar ao lado. E agora as semicolcheias sobraram, só tem espaço para elas, ó, na primeira linha ali, na segunda linha na primeira coluna, na terceira linha na última coluna, e na última linha, última coluna. Certo? Então, isso daqui é a minha resposta final. O meu jogo está pronto, está perfeito. Agora a gente vai tirar alguns elementos. Então, a primeira regra é, vamos tirar a mesma figura, uma figura de cada linha. Então, da primeira linha, vou excluir a colcheia. Da segunda linha, vou excluir a semicolcheia. Da terceira, a semínima e da última pausa de semínima. Ou seja, se eu deixar assim, o Sudoku tá muito fácil de resolver, porque o aluno vai olhar lá, a primeira linha, olha lá, tem uma semínima, uma pausa, um grupo, o que tá faltando? A colcheia, ele bota a colcheia. Na segunda linha tá faltando a semicolcheia, na terceira tá faltando a semínima, ele já resolveu, então aí tá um nível fácil. Vamos tirar mais alguma coisa para ele preencher. Então agora eu vou tirar, e a gente tem que sempre pensando se os elementos que eu vou tirar, eu vou conseguir chegar nisso de volta, tá? A gente está fazendo o jogo de trás para frente, da resposta pro desafio, né? Então, eu vou tirar a semínima aqui do primeiro, vou tirar do segundo uma pausa de semínima, do terceiro eu vou tirar a colcheia e do último eu vou tirar a semicolcheia. Se eu deixar assim, consigo resolver? Vamos olhar lá. Se a gente fosse começar pela primeira linha, certo? Na primeira linha tá faltando colcheias e semínima. Lembra da regra que eu não posso repetir? Então, por exemplo, se eu colocar se o aluno vier a colocar a colcheia aqui, ó,
Pode? Não pode, porque ele já tem uma colcheia lá embaixo. Então, ele só pode colocar a colcheia lá e jogar a semínima para o outro lado. Então, ok, aí eu já vou ter uma linha preenchida, certo? E quando eu passar para a segunda linha, eu consigo preencher o que falta na segunda linha? Então, na segunda linha, faltaria quem? O grupo de semicolcheias, que não vai poder entrar aqui na última fileira, porque eu já tenho uma embaixo, vai entrar lá do outro lado, então ele consegue resolver. Quando ele for para a terceira linha, tá faltando ali o quê? Colcheias e semínimas. E aí, da mesma forma, se eu olhar que já temos colcheia na segunda coluna, eu vou ter que jogar colcheia para lá, semínima para lá. E só sobrou o final. Então, ok, se eu deixar assim, tá? Ele pode resolver. Feito? Vamos copiar tudo isso e colar do lado? Selecionei tudo, Ctrl C, Ctrl V. E já vou dizer, ó, a gente podia ter feito isso antes de tirar os elementos, né? Mas, ok. Então tá ali, agora eu vou ter que montar de novo para depois desmontar, né? Ctrl C, VV, Ctrl V, vou botar a colcheia aqui em cima e a outra aqui embaixo. Semicolcheia. Tá faltando uma aqui, tá faltando uma aqui. Pausa de semínima. Lá, tá ok. E aqui embaixo tá ok. E agora a semínima tá ali e tá aqui. Tudo certo, certo? Agora vamos começar a tirar. Eu vou tirar elementos diferentes do que eu tirei lá na anterior. Vou tirar a semicolcheia do primeiro. Vou tirar uma colcheia da segunda linha. Vou tirar a semínima do próximo. Não, vai ficar muito parecido. Vou tirar a pausa daqui e vou tirar a semínima do último. Nível fácil, tá faltando um elemento em cada linha ou coluna, certo? Vamos tirar mais um, então vou tirar aqui, para não ficar igual. A colcheia do primeiro, semicolcheia lá da ponta. Vou tirar a pausa, vamos deixar uma linha completamente vazia. E o que tá faltando sair? Semínima. Não, semínima tem 3. Semínima. Vou tirar daqui. Será que tem como resolver? Ó, a primeira linha tá faltando um grupo de figura só pode ser semicolcheia. Então, ok, ele vai preencher. Na segunda linha tá faltando pausa, a pausa já tá ali, então ela vai lá pro outro lado. E a colcheia só pode entrar ali, aí sobra a colcheia aqui para baixo. Tá ok, fácil de resolver. Então, aqui eu tô, é assim que eu vou entregar para o aluno. Ele vai preencher a mão, vai desenhar as figuras, vai falar os nomes. Depois de pronto, a gente faz a leitura rítmica, certo? Inserir o WordArt, que é uma letrinha diferente e legal. Vamos usar ela. Então, vamos colocar lá o nome do nosso jogo. Sudoku Musical. Isso vai lá em cima, bem no meio. E agora inserir uma caixa de texto. Eu quero um texto mais simples. E eu quero o texto dessa forma. Complete com as figuras musicais que faltam em cada linha ou coluna. Vou esticar isso aqui. Complete com as figuras musicais que faltam em cada linha ou coluna. Complete o quê? Complete o compasso quaternário com figuras que faltam em cada linha ou coluna. Posso colocar uma observação. Lembre-se, você não pode repetir figuras, se você achar necessário, tá? Tá feito aí nosso Sudoku, ele tá em PowerPoint. O que a gente tem que fazer agora? Salvar como PDF. Então, a gente vai aqui em cima em página inicial, arquivo, né? Salvar como... Procurar, eu vou escolher um local para colocar esse meu jogo. Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho. Vou colocar o título Sudoku Musical. E vou trocar, eu não quero uma apresentação de PowerPoint, porque se eu for imprimir isso e levar esse arquivo para imprimir num outro computador ou levar num pendrive para abrir num outro computador, pode ser que ele dê uma incompatibilidade de letras, de fontes, e aí pode ser que no outro PowerPoint ele não tenha a letra que você escolheu,
Então, a gente vai salvar isso como um PDF. Então, vocês viram onde eu fui? A gente vem aqui embaixo, tipo, clicamos aqui e procuramos a opção PDF. E PDF é como uma imagem de texto, que não vai poder ser mexida. Salvar. Pronto. Está salvo como um PDF. Se vocês quiserem também salvar a versão em PowerPoint, porque depois você pode voltar aqui e mudar, criar um sudoku novo, mais difícil, mais fácil, ou trocar as figuras, né? Acrescentar outras, mais. Você podia, se você quisesse fazer um sudoku de compasso de 3 tempos, a gente iria ter um quadrado com 3 quadradinhos apenas, 3 linhas e 3 colunas. Fosse um sudoku de 5 tempos, 7 tempos, e aí a gente vai ter que ter figuras diferentes para completar esses 7 quadradinhos, tá? Por exemplo, a gente poderia usar combinações de semicolcheias, né? Não apenas as 4 iguais, certo? Uma colcheia pontuada e semicolcheia, uma colcheia e 2 semicolcheias. Então, depende do ritmo que você quer trabalhar com o teu aluno, você vai incluir, certo? Mas a regra é, eu tenho que ter o número de quadradinhos conforme o número de compassos que a gente quer usar e o número de combinações de figuras também diferentes. Não posso ter figura repetida, certo? Se é um compasso de 5 tempos, eu tenho que ter 5 figuras diferentes que preencham os 5 tempos, uma por tempo. Essa é a regra. Feito? Fácil, gente, fácil. O aluno vai ter que pensar, vai desafiar raciocínio lógico e depois ainda trabalhar as leituras. Você vai ter aí, 8 leituras ou até mais, o dobro, 16, se a gente quiser que ele leia na horizontal e na vertical. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Quarta que vem tem novo vídeo chegando por aqui. Faça o teu e compartilhe. Se você criar o teu, compartilha comigo nas redes sociais. Apontando a sua câmera para esse QR Code que tem aqui embaixo, você é levado diretamente para o Instagram e lá tá cheio de ideias criativas para você criar atividades para usar com seus alunos na aula. Feito, gente? Um beijo grande e até o próximo vídeo.